Lucas, eu vou estar lendo na versão nova, versão internacional, caso alguma palavra seja diferente. Te encorajo depois a manter a Bíblia aberta para você poder fazer anotações de acordo com aquilo que Deus colocar em seu coração. Lucas 15, de 1 a 32. Olha a palavra do Senhor. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, a Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou. Um homem, um pai, tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, uma vagem de polpa doce, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo ele em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele.
Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata-os os novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa é a palavra do Senhor. Obrigado, Pai, mais uma vez. Senhor, continua a trabalhar em nossa mente, nossos corações. Fala conosco, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos, como eu encorajei-os. Mantenha a sua Bíblia aberta. Alguns comentários aqui. Deixar o texto falar tudo aqui, né? Olhando para o que nós acabamos de ouvir, de ler e ouvir. 3 parábolas. Parábolas são histórias que têm um moral da história, tem uma lição contida. Jesus usou muito parábolas para fazer isso. 3 parábolas, todas as 3 falando como Deus trata pessoas que estão perdidas. E aqui está concentrando na misericórdia de Deus em resgatar o seu povo, aqueles seus filhos, como na atitude também. É um segundo ponto, eu quero tocar brevemente, como Deus trata e como nós devemos tratar aqueles que estão perdidos. Na época de Jesus, os mestres, os rabinos, o ensino rabínico era que ninguém deveria se associar com pecadores. Se alguém não era uma pessoa justa, você não podia nem se associar, muito menos ensinar. Mas aqui o que nós vemos Jesus fazendo? Ensinando. Mas além disso, nós vemos no capítulo 15, logo no início, que pessoas pecadores estavam se aproximando dele. 2 grupos são mencionados. Publicanos. Por favor, não são republicanos. Publicanos. Publicanos, naquela época, outra maneira de descrever, são aqueles que coletavam os impostos. Eles eram agentes do imposto de renda, mas não para o Estado de Israel, para o povo, a nação que os ocupava, Roma. Por que eles eram considerados pecadores e pessoas indesejáveis? Porque era assim. O Império Romano dizia, você tem que cobrar $100 por trimestre de impostos, ok? Mas o que você cobrar a mais do que isso, você pode ficar. Então, eles tinham um salário e, além disso, eles podiam cobrar 120, 200, o que fosse. E a via de regra era o que eles faziam. Então, eles eram muito odiados, desonestos, né? A história mais clássica que nós temos é do Zaqueu, lá, né? Nós temos lá no capítulo 19, você vai ver essa descrição de alguém que foi muito desonesto e quando Jesus entra na vida, ele devolve tudo mais. Você imagina, então, desonestos, caloteiros, pessoas que não valia a pena. E essas pessoas estavam sendo recebidas por Jesus, ensinadas por Jesus. Pecadores, que grupo é esse? Mencionado também. Pessoas que tinham uma conduta imoral ou se ocupavam de coisas que os rabinos, os mestres diziam que eles não deveriam estar envolvidos. Conduta imoral. E aqui, de novo, Jesus está se associando com eles. Vamos olhar um pouquinho mais aqui nessa parábola, antes de pegarmos pelo menos 3 lições aqui, né? Mas, olhando para essa parábola, Jesus está redefinindo quem Deus é. Sempre, em toda a Bíblia, nós sabemos que Deus é todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Então, há um perigo de um distanciamento. Ele lá em cima e nós aqui embaixo. Eu me lembro que na minha conversão, uma coisa que tocou profundo, eu havia sido criado num ambiente em que Deus era aquele carrasco que ficava lá em cima, só esperando você fazer alguma coisa errada e castigar você. Então, aquilo me criou uma revolta, uma rebelião imensa. Eu me lembro que um dos instrumentos que Deus usou para tocar no meu coração foi uma canção muito antiga. Nas estrelas vejo a sua mão. Quando a parte que fala, descobri então que Deus não vive, né, longe lá no céu, sem se importar comigo, mas ao meu lado está, e vocês podem lembrar o que foi. Aquilo aproximou, e é o que Jesus veio fazer.
Ele é o primeiro que vai chamar Deus de Pai. Aquilo escandalizou o povo. Mas ele aproximou e ele disse quem Jesus era e como ele tratava conosco. Há algumas outras áreas aqui que fica muito marcante para nós, é que ele conta histórias, ele vê primeiro, né, aquelas ovelhas, 99 ovelhas que estão seguras e uma ovelha está perdida. Você vê que é uma pessoa masculina indo atrás, o pastor indo atrás de uma ovelha perdida. Na segunda história já é uma mulher. Então você vai ver que Deus está dizendo para nós que não só o Pai nos ama, misericordioso conosco, deseja a nossa presença, mas Ele usa instrumentos, homens, mulheres, para virem ao nosso encontro. Está percebendo essa questão? E tem alguns outros aspectos também, que eram aspectos culturais, que nós vamos ver aqui. Não só Deus é um Deus Pai, amoroso, mas olha só, quando o menino está voltando para casa, lá o filho, né, está voltando para casa, aquele homem corre. Aquilo era totalmente, assim, fora de regra. Homem, pai de família, ele não corria. Eles tinham que levantar as seus túnicas, e aí os pés estavam descobertos. Eles não podiam fazer isso, era vergonhoso. Mas ele não estava nem aí. Então mostra como Deus vai trabalhando. Jesus queria que você e eu entendesse que nós temos um Deus que é Pai, Criador, mas Ele é Pai, amoroso, e que Ele não se importa com o que precisa ser feito, vira o mundo de cabeça para baixo para achar você e para mim achar. Que lições, então, que nós vemos? A primeira, então, como eu já disse, que Deus redefine Deus como Pai. Não só esse ser amoroso, mas há algo que você precisa ficar bem claro. Ele deixa muito claro para nós. É Deus quem busca o pecador, antes mesmo que o pecador se arrependa. Os mesmos mestres diziam assim: tá bom, se ele ou ela se arrepender, então nós podemos ir até ele. Arrependimento primeiro, muda primeiro, depois você tem acesso. Deus não faz isso. Nas 3 histórias você vê, está perdido, quem é que tem a iniciativa? Ele tem a iniciativa. Ele vai ao encontro. Ele vai ao encontro. E ele fala para nós, né? Isso muito bem claro. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Eu não sei onde você está, mas eu creio que a palavra de Deus está dizendo para você e para mim assim: Deus Pai todo amoroso, Ele está à sua procura. E não se iluda, não deixe que o inimigo venha encher a sua cabeça, ou quem quer que seja, pensando que você precisa merecer que ele venha. Se está perdido, ele está te procurando. Jesus disse que ele veio para buscar e salvar quem? O que se havia perdido. Olha só, ele está à procura. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, corre a casa e procura, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E depois faz a celebração inteira. O que mais que nós vemos aqui? O amor de Deus não só nos busca quando ainda estamos perdidos, mas ele não tem limites. Qual o título dessa parábola? Vocês já notaram na Bíblia, tem assim, né? Lucas 15. Aí vem, né, a parábola das 99 ovelhas, a dracma perdida. Depois vem assim, a parábola do filho pródigo. Quantas vezes na minha leitura você ouviu a palavra filho pródigo? Quantas vezes? Nenhuma. Porque pródigo é um termo da nossa língua portuguesa que tem a ver, é uma explicação, são títulos para nos ajudar a entender o contexto. Eles não estão no original da palavra de Deus. Quando Jesus falou, vou contar para vocês uma parábola e o título dela é o filho pródigo. Não, ele não fez isso. Agora, o que quer dizer a palavra pródigo? O que vem à sua mente quando você pensa na palavra pródigo? Em geral, pelo contexto, é alguém que age irresponsavelmente. Mas a palavra pródigo, na sua raiz, ela quer dizer assim, alguém que desperdiça. Melhor ainda, alguém que não põe limites no uso dos seus recursos. Estão comigo? Tudo bem? Então, se aplicarmos para o jovem, nós vemos que ele desperdiçou os seus bens com coisas indevidas. Ele não teve limites. Mas vira isso comigo. Talvez um melhor título podia ser aqui, a parábola do Deus que não tem limites, do Deus que é pródigo, do Deus que não mede, que não para, tem um amor dele que nunca termina, não tem jeito. Ele, entre aspas, desperdiça esse amor conosco. Estão captando isso? Como isso nos move?
É um Deus que não tem limites. Ele diz, ok, já amei você o suficiente, agora chega. Não, ele não faz isso. Você quer um outro título, talvez? Em vez de o pai pródigo, o Deus pródigo? Que tal a parábola do pai que espera? Se ele não tem limites na sua misericórdia, ele não tem limites na sua paciência com você, comigo. Você notou? Quando o filho regressa, ele vem ensaiando, eu vou chegar lá, vou falar isso, e quando ele levanta os olhos, o que é que ele vê? Onde é que está o pai? Esperando por ele. Quantos anos se passaram? Quanto tempo se passou? Ele estava esperando, só pedindo, esperando o momento para ele chegar. Então você vê essa característica de Deus. Então é um Deus que vai ao nosso encontro. Não é o perdido que volta. Ele vai procurar. Mas é um Deus também que não tem limites. Não tem limites. Esse amor. Exemplos disso. Aquele rapaz chegou para o pai e pediu a parte da herança dele. Ele não era o filho mais velho. Então, o filho mais velho, o primogênito, tinha direito a 2/3 de toda a herança. Ele tinha direito a 1/3 da herança. Para que o pai pudesse dar a ele, o pai teria que dividir a propriedade e vender a parte e entregar para ele os recursos. O ruim da história é o seguinte, que o pai ainda estava vivo. Essa herança era para ser passada, como é o certo, depois da sua morte. O texto não fala, mas você imagina qual deveria... Porque é uma história. Você imagina a reação daquele pai? O filho chega e diz, pai, eu quero a minha herança. E o pai está vivo ainda. O que você está dizendo? Morre logo. E logo depois, além de receber herança, logo depois ele junta tudo e sai. Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria? Dentro dessa história. Mas Deus é tão amoroso que Ele não segura a herança. Ele não fecha a porta. Ele deixa ir. Ele espera. Ele sente a sua falta, a minha falta. E ficou lá esperando de longe. E quando o meu rapaz voltou, a minha maneira de entender o texto é que o rapaz não conseguiu nem falar direito. Assim que ele começou a falar, pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno. Deus falou, ele já começou a dar ordem para todo mundo. Vem, filho, porque diz que ele o abraçou, ele o beijou. Então você vê um Deus que imediatamente restaura. Não tem esse negócio, ok, vem para casa, vamos ver, quem sabe, depois de você se comportar bem, eu vou restaurar você. Não, imediatamente. E ele celebra tudo do melhor. Mas o pai disse ao seu servo, depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Por quê? Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Você notou aqui também? Esse pai tinha 2 filhos. Um claramente perdido. E o outro? Perdido ou achado? Você já parou a pensar que ele estava perdido também? Ele estava em casa e perdido. Por que ele estava perdido? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse filho mais velho. Mas nós vemos um Deus, um pai amoroso, porque ele não só foi ao encontro daquele que estava perdido, ficou esperando no portão. Mas quando o filho não quis entrar, o que ele fez? Ele foi encontrar-se com ele também. Foi lá para falar com ele. Tá? Parênteses, ok? Porque esse mês inteirinho, né, nós vamos estar falando sobre esse amor horizontal. Antes de prosseguir, o que Deus espera de você e de mim? Primeiro que nós entendamos do amor dele. Oh, que lástima, se depois de entendermos do amor de Deus, nós não respondermos a ele. Não o vemos esperando por nós pacientemente, pronto para nos abraçar e nos receber de volta, do jeito que a gente estiver, prontos para nos ter. Mas o que ele espera de nós que estamos aqui? Tais pais, tais filhos. O povo de Deus deve se alegrar com os anjos quando os pecadores se arrependem. Olha só o texto, versículo 6. Ao chegar, a ovelha, né, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo,
pois encontrei a minha ovelha perdida. Mas olha o que o texto diz para nós. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Tal pai, tal filhos, nos alegrarmos, né? E quando se encontra, no versículo 9, a dracma perdida reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo, Jesus outra vez, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tá? Preciso elaborar isso. Okay? São assuntos muito delicados, muito delicados. Nós somos uma igreja privilegiada, não existe outra igreja igual a CCP. Nós estamos numa comunidade que é uma comunidade complicada, vamos falar assim. Diversidade é um nome assim, técnico bonito que a gente fala. Há gente de todo tipo. E mais a gente se envolve na comunidade. Aqui cedinho já começa assim, né? Nós estamos aqui, chegamos aqui bem cedinho, o café é preparado. Quando chega mais ou menos 9 horas, o que acontece? Nossos homeless vão aparecer. E eles virão aqui. Aí eles vêm, mas eles não querem apenas o café e o pão. Eles querem também usar os banheiros, querem lavar-se e tudo mais. Então eles estão bem limpinhos, né? Passaram uma noite assim, bem higiênica, não foi? Eles viram aqui. Irmãos, Jesus, sabe o que me constrange? Nós não podemos fechar a porta. Jesus, e se for Jesus? Uma vez, vocês lembram? Eu me vesti de homeless, me coloquei lá na porta. Gente, eu fiquei abismado com o que aconteceu naquele dia. Só de ouvir o que foi passado. Foi uma experiência assim, eu fiquei invisível. Eu me lembro que depois, no final, eu entrei aqui na igreja, vim aqui, aí depois, eu estava invisível, ninguém nem me via. Depois andei, passei pelo salão inteiro, mas ninguém nem um oi, nem parou, nem pensou nada. E o Senhor pensa para nós, o que acontece quando alguém vem assim? E quando pecadores, pessoas que estão talvez trabalhando em áreas e coisas assim que a gente fica, não, né? Quando vem para a nossa família, como é que a gente recebe? Braços abertos ou cheios de suspeitos? Como é que a gente faz isso? Como é que nós trabalhamos esse detalhe? Eu creio que aqui é um parênteses apenas, mas o que Deus espera é que nós tratemos da mesma maneira que o Pai nos trata. Nós estamos num processo muito bom com nossos adolescentes. Nós temos uma equipe muito boa, precisamos de mais. Precisamos treinar mais. Primeira reunião tivemos 24 adolescentes. Segunda reunião tivemos 27 adolescentes. Mas ambas, amém, né? Mas ambas aí nós temos 8 meninos que andam. Nós não vamos buscá-los. Eles vêm lá do Pennington Court. Vêm aqui. E eles são totalmente diferentes dos meninos que foram criados e educados por vocês, que são os pais assim excepcionais, né? Família tudo funcional direitinho. E vem. E quando juntamos os 8 meninos com os nossos meninos, o que você acha que acontece? Nossos meninos são todos anjinhos, sabe? Eles não fazem nada de errado. Mas qual é a nossa tendência? É dizer, Você está acompanhando isso aqui? Você já imaginou se Deus nos tratasse assim? Esse não é o tema, eu não quero dar bronca não, eu quero falar do amor de Deus para você. Mas eu queria colocar tal pai e tal filho. Tem risco, gente, tem risco. Abraçar o homeless, recebê-lo, cuidar. Então, nós já temos pessoas que já ficam atrás, né, já para cuidar, tratar, alimentar, depois vão ao banheiro para deixar bem higiênico para quando você chegar está tudo limpinho outra vez. Você pode usar os banheiros descansados, porque eles estão bem cuidados. Mas o que eu digo para você é o seguinte, e aí? Quando alguém vem que é diferente para o nosso meio, como é que nós abraçamos? Como é que nós recebemos? Não vou colocar mais outros exemplos, porque eu acho que vai ficar muito pessoal, né? Então, ele deixa bem claro, esse é o Pai, e nós como filhos precisamos ser assim, porque há mais festa no céu por um pecador que se arrepende, do que porque 99 que não precisam de arrependimento. Então, Jesus redefine quem Pai, ou Deus o Pai é. Não tem limite. Ele faz de tudo com todos para te ter de volta. Mas também Jesus redefine o que é o pecado. O que eu quero dizer com isso?
nós sabemos, podemos rapidamente concluir que aquele que saiu de casa, virou as costas a Deus e vai gastar tudo, desperdiçar tudo, é um pecador, não é isso? Mas você já notou que o irmão mais velho também é um que está perdido? Por que ele estava perdido? Porque ele ficou chateado, sabe por quê? Porque ele pensou que para agradar ao pai, tudo que ele precisava fazer é andar na linha. É uma maneira disfarçada pensando o seguinte: eu não preciso de um salvador, eu posso andar direito. Então o mérito dele estava em quem ele era. Eu não sei qual é o pior, do que peca totalmente, sem limites, ou daquele que está baseado a sua justificação no seu comportamento. Autojustificação. Você está captando isso? Que pensa que Deus me deve. Eu andei direito, agora ele tem que me abençoar. Está vendo esse aspecto? Olha o perigo. Dentro de casa, perdido. Olha o perigo. Quando nós pensamos que se eu fizer e cumprir regulamentos, vou à igreja, eu canto os cânticos, eu invisto daqui, ajudo nos ministérios, isso é o que Deus quer. Não. Nós fazemos isso porque nós somos. Não para ser. Então a parábola devia ser dos dois filhos pródigos, né? Um pródigo longe, um pródigo perto. Então Deus disse para nós, é pecado virar as costas a Deus. Mas é pecado também você pensar que você pode, através do seu comportamento, alcançar o que Deus quer que nós alcancemos, que é relacionarmos com Ele. Deixe-me concluir. Eu notou que o pai sai para falar com o filho mais velho, explica para ele, mas a parábola termina sem saber o final. O que você acha que aconteceu? Você acha que o filho entrou ou não? Eu creio que o Senhor deixa para nós isso aí aberto, em suspense, por algumas razões. Uma delas para você ouvir a história e dizer, e eu? O que eu vou fazer? Eu vou de volta ao Pai que não tem limites no seu amor para comigo? Ou eu vou ficar aqui fora tentando me auto-justificar, ir pelo meu comportamento? Qual dos dois? O que eu vou fazer? Você notou essa luta aqui? Mas eu creio que tem mais uma lição aqui. É que ele está deixando para nós, e na palavra de Deus está bem claro, graças a Deus que existe um outro irmão mais velho. Não esse. Porque se esse realmente se importasse com o irmão e com o pai, vendo o pai sofrer com a ausência do menino, o que ele deveria fazer? Pai, não se preocupe. Eu vou atrás. Eu vou procurá-lo, vou achá-lo, vou trazê-lo de volta. Ele fez isso? Não. E quando o menino voltou, ele reclamou do desperdício que o pai estava fazendo com ele. Mas eu queria que você soubesse que através do Evangelho, através da boa notícia, é uma história maior. Graças a Deus que existe um outro irmão. Esse outro irmão é o nosso Senhor Jesus. Que ele, vendo que o Pai, Criador do céu e da terra, ansiava para reconciliar-se conosco, o que ele fez? Ele deixou a sua segurança, deixou a sua glória. Ele veio e tomou a forma de homem. E ele veio à procura daquele que estava perdido, para o buscar e para salvar, para que de novo nos pudéssemos estar reconciliados com o Pai. Você notou isso? Tudo isso para dizer, não é pelos meus esforços, mas pelo fato de que Ele veio. E o que Jesus fez realmente, nós vamos celebrar isso agora, é o quê? O que foi que Ele fez? Ele veio, Ele como filho, viveu a vida que você e eu deveríamos viver, completa, tentado em tudo, mas obediente em tudo. Nunca desobedeceu o Pai. Aliás, ele disse, eu nunca falo nada que o Pai não tenha falado. Eu nunca faço nada que o Pai não deseja que eu faça. Totalmente entregue. E ele pegou essa vida perfeita de filho, colocou na cruz, para que todo aquele que nele crê, não venha estar perecendo, separado do Pai, mas possa estar tendo vida eterna. Ou como lá o apóstolo fala para nós, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos a justiça. Aqui nós vimos que o pai gritou, traga essa roupa para ele, nova, limpa. O que Jesus nos dá é essa cobertura, essa roupa nova. A sua justiça sobre você e para mim. Ele deixou a casa do Pai e veio ao nosso encontro. Pagou o preço pelo nosso resgate.
deu de si para que você e eu pudéssemos estar reconciliados com o Pai. O que é que nós aprendemos então? Um pai que não tem limites no seu amor. Um pai que espera. O pai pródigo. Tá? Pecado que pode ser estar longe e o pecado pode ser que está perto e tentando se auto-justificar. Mas graças a Deus, porque há um outro filho que veio ao nosso encontro para nos salvar. Onde é que você está? Qual é a sua experiência? Você tem sentido como Deus está procurando você? Como Ele veio ao seu encontro, veio à sua procura? Pronto, esperando por você? Não atrase, não demore. Receba, volte. Receba o amor desse Pai, porque Ele está esperando por você. Vou pedir aos irmãos que vão me ajudar na celebração da Santa Ceia para que venham nesse momento.